Olá pessoal, o nosso estudo agora consiste de variável aleatória e valor esperado. Nós temos três objetivos principais. O primeiro é compreender o conceito de variável aleatória. O segundo é compreender o conceito de distribuição de probabilidade. E o terceiro é calcular o valor esperado. Bom, na introdução, aqui na página 2, como vocês podem observar, ele está procurando, o autor procura definir o conceito de experimento aleatório, em que os resultados podem ser numéricos ou não, construindo a ideia de aleatoriedade. Exemplos que são tratados aqui. Os tempos, de uma variável tempo associada a uma determinada maratona, eu posso ter um tempo maior ou menor. A taxa de precipitação pluviométrica, inspecionar uma peça em uma determinada linha de montagem. Percebem que os resultados desses eventos, dessas variáveis, eles podem ocorrer de acordo com alguns valores esperados, ou pelo menos dentro de uma margem de possibilidades. O resultado de um experimento aleatório, ele pode ser quantitativo ou ele pode ser qualitativo. Eu posso ter um número associado ao resultado ou eu posso ter uma qualidade associada ao resultado. Por exemplo, a variável sexo. Posso ter resultado masculino ou feminino. Eu posso ter lançamento de um dado. Resultado pode ser um número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Variável altura, esse número é diferente do outro número, que era um número inteiro. Eu posso ter altura, 1,9, ou metros, 1,85 m. Opa, então eu tenho uma diferença. Mas de qualquer forma, eu posso fazer um estudo estatístico sobre essas variáveis, sobre a ocorrência dessas variáveis, embora elas sejam de características distintas. Pode ser qualitativa, pode ser quantitativa discreta ou quantitativa contínua. Bom, na página 3, então, nós temos algumas equações que buscam organizar, buscam estruturar o nosso pensamento estatístico para que a gente possa depois fazer uso dessas regras. A equação 2.1, ela coloca assim, x, dois pontos, letra grega ômega, e aí tem uma orientação, e r. O que significa isso? Então, ele está dizendo o seguinte, variável aleatória, representada pela letra x, é uma associação entre o resultado possível dessa variável x e um número real. Então, eu tenho uma associação. Então, variável aleatória é uma função numérica definida em um espaço amostral, ômega, que associa a cada evento do espaço amostral, ou a cada chance de ocorrência da variável, um determinado número real. Mas vejam só, eu tenho a possibilidade de ser número inteiro, quando eu tenho a variável discreta, eu tenho a possibilidade de ser número com vírgula, número quebrado, que é um número real, e aí eu chamo essa variável de contínua. Aí eu tenho aqui um exemplo de uma variável que é uma variável qualitativa, a variável lançamento de duas moedas. Então, o espaço amostral tem que contemplar as duas moedas, não uma única moeda. Então, eu vou lançar a primeira, pode ser o quê? Cara, representado pela letra K. Lanço a segunda, pode ser o quê? Cara. Pronto, eu tenho o primeiro evento, que é cara, cara. Qual é o segundo evento? Cara, coroa. Primeiro deu cara, segunda deu coroa. Opa, esse é o segundo evento. Qual a outra chance? Coroa, cara ou coroa, coroa. Então, nesse caso, eu passo a analisar quais são as possibilidades, só que ao invés de eu analisar
com essas qualidades, eu posso atribuir um valor numérico a cada resultado e depois analisar esse valor numérico. Por exemplo, se sair 2 caras, eu vou associar ao valor numérico, desculpe, a letra C, vamos voltar aqui, observar, letra C é coroa, né? E o K é cara. Então, eu associo ao duas coroas o valor numérico 0, porque eu estou interessado, o meu interesse, o meu evento é saber quantas caras ocorreram, quantas vezes saiu cara. No primeiro evento, 2 coroas, eu tenho 0 caras, então eu atribuo um valor numérico àquele resultado. No segundo saiu 1 cara, que é a primeira moeda. O valor numérico associado é 1. E assim por diante. Vejam que eu atribuo um valor numérico a cada evento ou a cada resultado possível. Eu tenho o exemplo 2. Eu posso ter retirada de uma peça de um lote de observação, se sim ou não defeituosa. E aí eu posso atribuir um valor numérico. Tá? Se ela tem defeito, eu coloco o número 1. Sim, tem defeito. Se ela não é defeituosa, eu posso atribuir um valor numérico 0. Não é defeituosa. Então vejam que são formas de eu observar, embora com qualidades, fazendo um tratamento com quantidades, tratamento quantitativo. Já o exemplo 3, na página 6, ele se refere ao lançamento do dado, que eu tenho o meu espaço amostral, que é todas aquelas possibilidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que qual é o meu objetivo aqui? Eu quero saber a ocorrência de um número ímpar. Qual que é a chance de ocorrer um número ímpar? Bom, 1 é um número ímpar, 2 é um número par, pronto, eu atribuo o valor 0. 3 é um número ímpar, 1, 4 é um número par, 0, e assim por diante. Bom, aí eu conto essas possibilidades, e aí eu tenho que são 3 números pares, 3 números ímpares. Como eu atribuí o valor 1 ao que eu quero observar, que é a ocorrência de um número ímpar, eu somo esses 3 números, eu tenho 3, dividido por todas as possibilidades, que são 6 chances. Então, eu tenho 3 sextos, que vai dar 3 sextos, 1 meio, simplificando essa fração, que vai dar 0,5, que corresponde a 50% de chance de eu ter o número par ou de o resultado ser ímpar. Bom, pelas observações colocadas aqui na página 7, nós temos a definição de variável aleatória, que é uma função que associa a cada elemento, né, o espaço amostral a um resultado numérico, do espaço amostral a um resultado numérico. Então, essa é a definição de variável aleatória. Bom, agora a gente busca associar não só um número a um resultado possível, que é o evento elementar, mas nós buscamos, além de associar esse resultado numérico, a chance de ocorrência desse resultado. A isso nós chamamos, está aqui na página 8, o termo distribuição de probabilidades. Dado um experimento aleatório, pode-se interpretar os valores assumidos por uma variável aleatória como eventos numéricos associados àquele experimento. No exemplo 1, a probabilidade de ocorrência do evento numérico pode ser representada por. Então, eu tenho ali x. Eu posso ter 0, eu posso ter o resultado 1 e eu posso ter o resultado 2. Qual é o exemplo 1? Bom, vamos voltar lá. O exemplo 1 é o número de ocorrências da moeda do resultado cara, que está na página 4. O que pode acontecer? Não sair nenhuma cara, sair uma cara ou sair 2 caras. Ah, mas e qual que é a probabilidade? Vejam só, se nós voltarmos lá na página 4 novamente, nós temos assim, nenhuma cara está associada ao valor numérico 0. E aí a outra ao valor numérico 1 e assim por diante.
Por consequência, nós fazemos então a chance de ocorrência dividido pelo número que corresponde ao espaço amostral. Para sair nenhuma cara, só tem uma chance, que são duas coroas. Então, uma chance, dividido por um total de quantas possibilidades? 4 possibilidades. Quais são elas? Estão discriminadas lá na tabela. Qual é a chance de sair uma cara? São duas. Como assim? São duas moedas. Sai uma cara e uma coroa, ou o inverso, uma coroa ou uma cara. São duas chances, mas duas chances em quantas? Em 4. Então, 2 dividido por 4. E de sair duas caras? Uma só. Por quê? Porque não pode ser nenhuma coroa, só tem duas moedas, só tem uma chance de sair duas caras, né? Nesse lançamento, nesse experimento aleatório. Então eu pego 2, que são as duas chances, divido pelo 4, que é o total, que são todas as possibilidades, e isso aqui vai me dar 1/4. Um detalhe, né, para nós observarmos aqui no exemplo da página 8. Vamos somar 1/4 mais 2/4 mais 1/4. Resultado, 4/4. 4/4 é 1. 4 dividido por 4, 1. Sempre a soma de todas as probabilidades, as chances de ocorrência, devem fechar no nosso 100%. Né? Porque não existe outra possibilidade. Então, quando nós trabalhamos com esses eventos excludentes e exaustivos que nós já definimos, e nós somamos as probabilidades, quando nós fazemos esse estudo da distribuição de frequências, nós temos sempre que ter o resultado número 1, que corresponde a 100% de chance. Bom, uma observação aqui na página 9, então, que corresponde a isso, né? Que fala que uma distribuição de probabilidades, ela sempre vai ter como resultado de chance de ocorrência o intervalo 0 a 1. Não existe probabilidade negativa e não existe probabilidade maior que 100%. Portanto, nesse caso, é entre 0 e 1. 0,7 é o resultado, portanto, a chance de ocorrência do evento é de 70%. Né? Está associado com a distribuição de frequências da variável aleatória que corresponde ao evento em estudo. Bom, aqui nós temos então alguns conceitos, né? Dada uma variável aleatória que leva um determinado espaço amostral ômega a um número natural, a sua função de probabilidade ou distribuição de probabilidades representada pela letra F é aquela associação que é feita entre o resultado, portanto, entre o valor numérico e a sua probabilidade de ocorrência. Por isso que ela tem como ponto de partida o x e leva até f, ou seja, associa cada possibilidade à sua probabilidade. Cada possibilidade, por exemplo, a possibilidade são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já quando eu associo a chance de sair o número 1, que é 1 em 6, eu estou falando da sua probabilidade de ocorrência. Então, eu estou associando o valor x à função que nós representamos aqui por f de x. Por que tem esses índices? Porque esse índice, para eu não precisar usar letras diferentes, x, y, z, para representar outras possibilidades, eu trabalho com índice. Né? O x pode ter um resultado x1, um resultado x2 e assim por diante, as reticências até x índice n. Bom, aqui na página 10, o que se está falando é aquilo que nós observamos lá na tabela, na página 8. Ou seja, se eu somo todas as probabilidades desses valores, desses eventos da variável que corresponde a x1, x2 e assim por diante, o resultado sempre é 1, né? O que fecha a probabilidade 100%. Aí vem uma observação, então, na equação 2.5 e na equação 2.6, que corresponde a esta definição. Esse símbolo infinito é quando você assume um conjunto infinito de valores. Mas como assim infinito de valores? Você já pensou quais são as possibilidades para que se tenha quando a variável é, por exemplo, altura? Existem quantas, se eu tivesse que numerar as alturas possíveis? Eu tenho 1 e 85,7.
O meu colega tem 1,72,6. Mas quantas possibilidades para a altura eu tenho, por exemplo, na população de uma cidade? Ou mesmo numa turma, numa classe de 30 alunos. Quais são as possibilidades de altura? Eu não tenho como delimitar todas as chances possíveis, embora eu saiba as probabilidades de ocorrência. Por exemplo, eu sei que não pode ser um número negativo, eu sei que não vai ocorrer um valor maior que 2,5, eu não tenho ninguém com altura, nem vou chutar com 2, mas eu consigo delimitar, por exemplo, que eu estou entre 1,5 e 2,5. Ou seja, as alturas estão entre 1,5 m e 2,5 m. Ah, mas eu estou exagerando. Mas pode acontecer, né? Eu tenho um colega que tem 2 metros e 3 centímetros. E aí? Então, embora eu não consiga contar todas as possibilidades, eu sei onde estão, neste intervalo. Quando eu falo dessa forma, então a representação, dada aqui na equação 2.6, que vem aquele termo, i variando de 1 até infinito. Né? Mas, independente disso, se eu somar todas as chances de ocorrência, eu vou ter o resultado 100%. Todo mundo está incluído ali. Bom, aí quando se faz um estudo mais avançado, normalmente em nível de pós-graduação, mas também pode ser feito em nível de graduação, se estende esse conceito de soma aos infinitos termos, se utiliza esse S alongado, que corresponde à soma de infinitos termos, que em matemática é chamado integral, cálculo integral. Ou seja, está integrando todas as possibilidades possíveis de um conjunto de infinitos termos. Né? Basicamente quer dizer isso. Então, vocês não precisam se preocupar com esse símbolo, que está aqui na página 11. O primeiro é soma, somatório, e o segundo é um S alongado, que se refere à integral, que é o caso de variáveis que apresentam, né, os valores associados a um intervalo contínuo de infinitos valores. Então, nós temos aqui o conceito, na página 11, que fala: função densidade de uma variável aleatória contida é definido como? É uma função que associa um valor real, por exemplo, a altura 1,82, a sua chance de ocorrência, que também é um valor real. Qual que é a probabilidade de uma pessoa ter 1,82 m numa população no Brasil? Também é um valor numérico, por exemplo, é 71,3%. Né? Então, associa um valor real a um valor real. Mas eu não posso pensar em enumerar todos os casos possíveis. Né? Como nós já observamos, é praticamente impossível fazer isso. O que nós podemos dizer, então, na equação 2.7, página 12, é que esse valor é sempre não negativo, ou seja, maior ou igual a zero. E que se eu integrar, ou seja, se eu somar todos os valores possíveis, o resultado é sempre 1, associado ao nosso 100%. Uma observação importante, então, para nós destacarmos, é que estas funções são chamadas variável aleatória, quando associa a cada resultado um único número real, e a distribuição de probabilidades, que associa esse valor real à sua chance de ocorrência. Então, o valor da altura é a variável aleatória, mas a sua probabilidade de ocorrência é determinada pela função distribuição de probabilidade. Percebem que existem números nas possibilidades, quando eu tenho a chance de ocorrência, né, que é listar a altura, 1,82, e a chance de ocorrência é um outro número. Então, eu tenho dois conceitos, variável aleatória e função distribuição de probabilidade, que é aquilo que permite associar aquele valor à sua chance de ocorrência. Possibilidade, né, está associada. Então, eu tenho aqui um exemplo que já foi tratado, novamente aqui na página 13, que é a distribuição da variável, que vem lá dos exemplos tratados anteriormente, né, que é o 012, que é o nosso número de caras. Depois nós tivemos o segundo exemplo, que é tratado aqui também na página 13. E na sequência, na página 14, o terceiro exemplo, que era o número de par, né? Par ou ímpar, que está relacionado aqui.
Na página 15, na equação 2.9, nós entramos aí com um novo conceito. Esse conceito é do chamado valor esperado ou esperança matemática. Embora o termo pareça assim abstrato ou um tanto distante de situações práticas, esse valor é muito utilizado em estatística. O que vem a ser o valor esperado? Bem, o valor esperado ele está relacionado com o que nós chamamos cálculo da média. Bom, em média se espera que o rendimento nesta determinada ação seja de tantos por cento. O ganho médio do brasileiro em determinada profissão é de tanto. Então vejam que normalmente nós associamos o termo valor esperado ou esperança matemática ao conceito de média, né? E muitas vezes é possível se fazer essa relação. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque aqui nós estamos relacionando com probabilidade. Então eu tenho assim, o produto, a chance vezes o valor que multiplica a sua chance e eu somo todas as possibilidades multiplicando por as suas respectivas probabilidades. Então, nesse caso aqui na equação 2.9, ele está ilustrado assim. Resultado x1 que multiplica a sua probabilidade P1, mais resultado x2 que multiplica a sua probabilidade P2, mais assim por diante até a última possibilidade, quando é possível enumerar. Por isso, somatório, xi que multiplica P índice I com I variando de 1 a n, equação 2.9. Mas quando são infinitas possibilidades, eu não consigo... daí aparece aquele símbolo tal da integral, que ela vai nos infinitos termos, né? Infinitas possibilidades de valores, variando o x, que o x pode variar. Mas você disse que não podia ser valor negativo. Cuidado! O que não pode ser negativo é a probabilidade associada ao valor da variável. Isso não pode ser negativo. Mas a variável pode assumir valor negativo. Por exemplo, temperatura. Né? Nós podemos ter, numa determinada região, temperatura negativa. Depende da variável, pode assumir valor negativo. Por isso, na equação 2.10 é colocado soma de menos infinito a infinito, com x variando, né, nessa variação, que vai depender de cada experimento, mas multiplica o valor pela sua chance de ocorrência, pela sua probabilidade, pelo seu valor associado quando é substituído, quando é calculado na função f. Bom, então nós temos uma definição que é valor esperado ou esperança matemática, e nós temos uma outra definição que é a chamada variância, que é associada à variação. Vocês pararam para pensar assim? Se eu dissesse, a média da turma A é 60. E a média da turma B é 60. Isso já é suficiente para que eu possa afirmar que a turma A é equivalente à turma B em termos de rendimento escolar ou de notas? A gente tem que pensar o seguinte, a turma A pode ser muito mais dispersa em relação à média, pode ser muito maior a variação. Então, quando a gente pensa nesta situação, surge a necessidade de um outro parâmetro. E esse parâmetro é chamado variância. Bom, mas como que eu analiso a variância? Bom, eu parto da minha esperança matemática ou do valor esperado, vejo quantos dados estão variando em torno desse valor, né? E aí, a partir desta variação, eu forneço esse parâmetro que se chama variância. A definição de variância na equação 2.11 é basicamente a diferença entre o valor observado e a esperança matemática. E eleva-se isso ao quadrado. Mas por que se eleva ao quadrado? Por que tem esse quadrado aqui? Esse quadrado é para que a gente não faça o chamado cancelamento subtrativo. Ou seja, vamos pensar numa situação. Se eu tivesse a média 6 e um aluno tirou 5, quanto ele se desviou da média? Quanto ele se desviou da esperança? Ele se desviou de 5 para 7, 1. Mas eu tenho outro que tirou 7.
de 5 para 6, desculpe, de 5 para 6, 1. Então, ele se desviou uma unidade. Mas eu tenho um outro aluno que de 6 para 7 também variou uma unidade. E aí, eu digo que esses alunos, um que variou para cima, um que variou para baixo, são casos equivalentes? Não. E se eu quiser analisar o conjunto e somar essas variações, esses desvios, eu posso cancelar esse 1 de quem tirou 1 abaixo da média, com esse 1 de quem tirou 1 acima da média, e com isso eu tenho um erro chamado cancelamento subtrativo. Ou ainda, eu somo e o resultado é 0, eu digo que não tem variação, porém tem variação. Só que quem está acima, quem está abaixo, o número é equivalente. Então, nesse caso, para evitar esse tipo de situação, os estudos de variação de dados ou o cálculo da variância, ele envolve o quadrado. Então, quando você eleva ao quadrado, você não tem número negativo. Então, quando você soma, analisa todas as variações, não há risco do cancelamento subtrativo. Bom, aqui nós temos, então, na página 17, um exemplo. O exemplo consiste do seguinte. Ele é representado M, a criança do sexo masculino, e F, criança do sexo feminino. E qual é o evento? O evento é número de meninas, né? Há interesse em saber o número de meninas no nascimento de 3 crianças. Então, eu tenho as chances. três crianças do sexo masculino, F e assim por diante. Mas como o interesse é em saber quantas do sexo, aqui nesse caso, deixa eu só a distribuição dessa variável. Número de meninas é uma variável x que assume os valores 0, 1 e 2, conforme está explicado na página 17. Então, eu tenho lá 0 meninas é uma chance de quantas chances que estão enumeradas ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 chances de ocorrência. Ou seja, 8 possibilidades. Dessas possibilidades, somente uma que não tem menina. E aí eu listo ali. Uma menina são 3 em 8. Por isso 3 oitavos. 2 meninas, 3 em 8, por isso 3 oitavos. 3 meninas, 1 em 8, ou por isso 1 oitavo. Agora, a esperança. O que é a esperança? A esperança é um parâmetro, né? É uma medida associada àqueles dados e que não necessariamente reflete um valor prático. Como assim? Olha, se eu calcular a esperança, nesse caso, vai dar 1,5. Mas 1,5, não existe uma menina, 0,5, uma menina e meia. Porém, é um parâmetro estatístico referente a este experimento aleatório. Esse evento aqui, esta situação, nesse caso. Vejam só, como que é obtido esse 1,5? Faça o produto, ó. 0 vezes 1 oitavo, multiplica o valor da linha pelo valor correspondente na sua coluna. Né? 0 vezes 1,8 mais 1 vezes 3,8 mais 2 vezes 3,8 mais 3 vezes 1,8, fazendo essa operação, que essa conta ela está descrita lá na equação 2.9, nós temos o resultado 1,5, que é a esperança. Bom, agora como tarefa é calcular a variância deste quadro, para que a gente possa, então, obter os dois parâmetros, a esperança e a variância. Ok? Bom, então o objetivo deste estudo, né, deste material que nós estamos, que é a variável aleatória e o valor esperado, acredito que tenhamos atingido, mas vocês precisam ler novamente esse material, tirar as dúvidas e estaremos à disposição. Eu e os tutores, para as dúvidas que vocês tiverem. Porém, é necessário que vocês leiam novamente, que realizem esses cálculos, esses exemplos, e o objetivo, então, é compreender o conceito de variável aleatória, revisem se vocês entenderam isso, compreender o conceito de distribuição de probabilidade, porque uma coisa é variável aleatória, outra coisa é a distribuição de probabilidade desta variável, e por último, é como calcular o valor esperado. Variância nós vamos estudar ainda mais adiante, mas por aí a gente já vai exercitando o conceito de variância. Mas agora, neste momento,
né? Para finalizar este tópico de estudo, eu preciso que vocês saibam calcular a chamada esperança ou valor esperado de uma variável aleatória. Bem, encerramos por aqui então. Bons estudos e contem conosco no Moodle para as dúvidas.